Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o envio do Leopard 2 alemão para a Ucrânia e responderei uma pergunta muito repetida aqui no canal. O que esperar desse novo embate entre blindados russos e alemães quase 80 anos depois de terem se enfrentado no campo de batalha? A MOVON cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPI. Com mais de 700 clientes no último ano, a MOVON é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. O canal Hoje no Mundo Militar foi registrado pela MOVON. Invista em prevenção, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Nesta terça-feira, dia 24 de janeiro, a novela envolvendo o Leopard 2 finalmente terminou, com o chanceler alemão Olaf Scholz confirmando que o seu país não apenas enviará alguns dos seus blindados Leopard 2, como também permitirá que blindados operados por outros países sejam também enviados para apoiar o esforço defensivo da Ucrânia. Será a primeira vez em quase 80 anos que blindados alemães e russos voltam a se enfrentar no campo de batalha. Mas o que podemos esperar desse embate? Em junho de 1941, quando a Alemanha invadiu a União Soviética com uma força de quase 4 milhões de homens, os alemães realmente acreditavam que tinham os melhores e mais letais blindados do mundo, mas foram surpreendidos por blindados soviéticos muito superiores, como por exemplo o KV-1. Um veículo com uma blindagem oscilando entre os 70 e os 85 mm e com um canhão com calibre de 76 mm. Só em termos de comparação, em 1941, os alemães não tinham blindados pesados e o principal blindado alemão de combate, o Panzer III, tinha uma blindagem que não ultrapassava os 30 mm e um canhão com calibre de apenas 50 mm. Mas o choque maior veio com o T-34, um veículo de combate com uma blindagem inclinada que multiplicava o seu fator de proteção. Esteiras extra largas para ultrapassar até mesmo os terrenos mais difíceis e um canhão que na versão de 1941 tinha um calibre de 76 mm. Quando a Alemanha invadiu a União Soviética em 1941, os alemães não tinham blindados à altura dos blindados de fabricação soviética, com a Alemanha só alcançando tantas vitórias pelo fato dos soviéticos não empregarem os seus blindados de uma forma taticamente inteligente. O choque de terem encontrado blindados tão superiores levou a indústria alemã a reagir, resultando na completa transformação do Panzer IV, que passou de um mero blindado de apoio à infantaria, armado com obus de cano curto de 75 mm, para um blindado médio de combate, armado com canhão longo, feito especificamente para caçar e destruir blindados. Os alemães também se apressaram em desenvolver outros blindados, como o Panther, a resposta ao T-34, e também blindados pesados como o Tiger I e o seu irmão maior, o Tiger II, um monstro de aço com mais de 70 toneladas, armado com um poderoso canhão de 88 mm, capaz de atravessar um T-34 de um lado ao outro em disparos a quase 2.000 metros. Em 1945, no final da guerra, em uma comparação direta e meramente técnica, os blindados alemães pertencentes a algumas categorias, como por exemplo os pesados, eram tecnologicamente superiores aos blindados soviéticos e eram também melhores em aspectos como a ergonomia, comunicações e qualidade da construção. Mas os soviéticos tinham uma coisa que os alemães não tinham: quantidade. Os soviéticos chegaram mesmo a cunhar um ditado na guerra que dizia que a quantidade é, por si mesma, uma qualidade. Esse ditado foi mesmo determinante no pós-guerra e na Guerra Fria, com os soviéticos optando pelo desenvolvimento de blindados menores, mais compactos e com blindagens comparativamente mais leves, resultando em veículos mais baratos e fáceis de produzir em grandes quantidades, com os Estados Unidos e a OTAN optando por veículos muito maiores, muito mais pesados e, por isso, mais caros e de produção mais lenta e difícil, com o Leopard 2 alemão sendo um exemplo clássico disso.
Em 1961, menos de 20 anos após o fim da guerra, a Alemanha apresentou ao mundo o Leopard, um blindado que priorizava a mobilidade e a velocidade em detrimento da blindagem. E apesar de ser um veículo de combate estupendo para a sua missão, não era páreo para os poderosos blindados soviéticos que surgiram nos anos 60 e 70. E foi em resposta a essa nova geração de blindados soviéticos que nos anos 70 os alemães desenvolveram o Leopard 2, um blindado realmente pesado, com algumas versões chegando perto das 70 toneladas, mas que consegue manter na mesma uma incrível agilidade, tanto dentro como fora de estrada. O objetivo dos alemães com o Leopard 2 era desenvolver um veículo de combate capaz de localizar os blindados soviéticos antes que eles pudessem vê-los, podendo assim disparar primeiro, afastando-se rapidamente em seguida para evitar o contra-ataque. E por isso, o blindado foi equipado com sistemas óticos de última geração, complementados por sensores eletrônicos e computadores de tiro, que nos anos 70 e 80 eram superiores a qualquer outro em operação. Sistemas que foram evoluindo ao longo dos anos, resultando hoje no Leopard 2A6 e no Leopard 2A7. Mas como esses blindados se comportam frente aos blindados russos que estão combatendo hoje na Ucrânia? A Rússia emprega muitos tipos de blindados na Ucrânia, mas a espinha dorsal é formada pelo T-72B3, modernizado em 2011, e o T-72B3M, modernizado em 2016, com esses blindados complementados por versões modernizadas do antigo T-64 e por pequenas quantidades do T-90, o blindado mais moderno em operação hoje pela Rússia, que vem usando na Ucrânia desde o T-90 original, produzido no início dos anos 90, até o T-90M, bastante modernizado e atualizado em 2017. Contra o T-64 não há mesmo sequer comparação, com o Leopard 2A6 equipado com sistemas óticos e eletrônicos muito modernos, sendo capaz de o localizar e disparar muito antes do T-64 sequer notar a sua presença. Com relação ao T-72B3, B3M e principalmente o T-90M, o jogo já fica mais equilibrado, equipados com sistemas óticos e de aquisição de alvos bastante modernos, capazes de disparar mísseis antitanque diretamente através do seu sistema de carregamento automático e com uma nova geração de blindagem reativa explosiva. No combate entre blindados, um dos fatores mais importantes é ser capaz de localizar o inimigo antes que o inimigo te localize. E nesse aspecto, o Leopard 2A6, o T-72 modernizado em 2016 e o T-90M são mais ou menos equivalentes. A grande vantagem do Leopard 2 frente aos blindados russos é a sua agilidade e fator de proteção. Como expliquei em outros vídeos, no T-72 e no T-90, a munição fica acomodada dentro e à volta da torre para facilitar o trabalho do seu mecanismo de autocarregamento, o que significa que se um projétil inimigo perfurar a blindagem e iniciar um incêndio, uma explosão é quase certa, projetando a torre dezenas de metros para o alto. Já o Leopard 2, à semelhança de outros blindados ocidentais como o M1 Abrams, armazena boa parte da sua munição em um cofre blindado na parte traseira da torre, com uma outra parte armazenada em uma secção especialmente blindada na parte frontal do veículo, o que significa que as chances de um Leopard 2 explodir como um blindado russo são comparativamente menores. A sua blindagem base, aquela que fica exposta após a blindagem reativa explosiva ser detonada pelo impacto de uma munição inimiga, é maior e mais eficiente no Leopard 2 do que no T-72 e no T-90. E graças à sua transmissão e a um motor muito mais potente, o Leopard 2 também é mais veloz e ágil. Isso tudo parece indicar que o embate entre blindados russos e alemães, quase 80 anos depois, será bastante equilibrado, com os veículos operando sistemas óticos e eletrônicos mais ou menos equivalentes, dependendo das versões comparadas, com o Leopard 2 à frente nos quesitos mobilidade, proteção base e segurança.
Não param de chegar novidades à loja do canal. Se você procura aquele presente bem legal com o tema do militarismo, a loja do canal é o lugar certo para você. O link da loja você encontra aqui na descrição.